Olá a todos! Hoje vamos falar sobre livros e histórias e de como devem ser escolhidas desde a mais tenra idade. Já certamente entraram numa livraria ou numa biblioteca e pensaram que livro era adequado para uma determinada criança. É isso que vamos descobrir hoje. Ao selecionar um livro para uma criança, é preciso ter em atenção o nível de desenvolvimento, os próprios interesses, a sociedade e a cultura em que ela se insere e também aquilo que realmente queremos proporcionar a ela como experiência. Outra coisa muito importante é a forma como se lê a história, principalmente às mais pequeninas, porque elas não sabem ler ainda e dependem de nós para ter acesso à literatura. Não duvidem de uma coisa, quanto mais cedo introduzirmos os livros, melhor será para as crianças. Então, sabendo que uma criança logo desde pequenina deve conhecer os livros e as histórias, que livros é que nós podemos escolher para elas? Um livro para crianças de 0 aos 2 terá de ter essencialmente imagem. Pode ter uma palavra, duas, uma conjugação delas, mas essencialmente imagem. É esta que vai fazer com que a criança conheça o livro, se familiarize com ele e comece a ter a sua primeira experiência com a literatura. As crianças ainda não sabem ler, portanto, a ausência de palavras pode estar substituída por sons, onomatopeias, texturas, uso de formas, cores, são muitas as opções. O que importa é introduzir à criança a experiência de contactar com um livro e contar connosco para contar a história. Contar a história de uma forma animada, usando sons, movimentos, expressões, entoando muito, usando a voz, usando o olhar, a animação, para entusiasmar a criança para esta conhecer de literatura e de histórias. O que é que podemos ter como exemplo? A nível de materiais, é muito importante que eles sejam resistentes e que a criança possa mexer neles sem perigos. O uso do cartão, as folhas mais grossas, como este com puzzles, que pode incluir a manipulação da criança do mesmo livro, o uso de panos ou plásticos que inclusive vão ao banho e a criança pode brincar com eles enquanto a mãe está com ela. Tem uma imagem, como podem ver, e apenas uma palavra. É uma boa opção. Outro aspecto que devem ter presente é que os temas devem ter a ver com aquilo que a criança conhece do seu dia-a-dia. As suas rotinas, os seus pais, a sua escolinha, os seus amigos, o seu cão, o gato, os animais com que está todos os dias, as cores que vai conhecendo. Recordem-se que a criança está na fase de desenvolvimento sensório-motor e por isso tudo o que ela vai conhecer pelos seus sentidos e pela sua psicomotricidade. Ela vai precisar de ver, de tocar, de sentir, de cheirar para aprender. E os livros podem ter precisamente esses sentidos, essas experiências de sentidos, podem ter precisamente essas possibilidades. Temos que os aproveitar. Agora conhecemos os livros para os mais pequenos. Que livros é que podem ser uma boa opção dos 2 aos 4 anos? Vamos pensar sobre isso. Nesta fase, as crianças já têm mais alguma capacidade para ir reconhecendo letras e palavras, então pode estar presente mais algum texto, mas nunca em demasia. A imagem continua a ser o aspecto central de um livro que seja para uma criança desta idade. Já não é necessário estarmos tão ligados aos aspectos da manipulação sensório-motor, vamos antes tentar estimular a linguagem e o conhecimento daquilo que é o seu dia-a-dia, também a sua rotina. Mas podemos ir mais além. Podemos passar a contar aventuras, podemos falar de animais, podemos falar de mistério, podemos falar de histórias de princesas e do imaginário. É muito importante que na forma como contamos a história à criança, que ainda não vai ter a capacidade de ler, também tenhamos um tom animado e usamos a nossa intuação para acompanhar a criança. Mas não é preciso a mesma euforia e os mesmos sons e os mesmos movimentos de quando a criança é bebê. Não se esqueçam, no entanto, que quanto mais convidativos nós formos, quanto mais envolvermos a criança a contar-nos também ela própria a história, a dramatizar, a pintar, a desenhar sobre aquilo que ela percebeu do que lhe foi contado, ela também vai ganhar cada vez mais gosto pelos livros, pela literatura e desenvolver-se nesta área, adquirindo também muito mais vocabulário, muito mais conhecimento sobre o mundo que a rodeia. 2 exemplos de livros podem ser precisamente estes. Ursinho no Parque
E um que tem autocolantes é sobre os brinquedos animados, portanto o uso de seres mágicos, de figuras do imaginário. Neste livro a criança tem a possibilidade, por exemplo, de já destacar e colar autocolantes, onde ela quiser, mas sabendo também que há lugares mais adequados e que fazem parte das suas rotinas. Onde colocar o brinquedo, onde colocar a bola, são coisas do seu dia-a-dia que estão presentes nestes livros. Aqui, como podem ver, neste ursinho, uma grande imagem, um patinho a chorar, um aspecto também emocional presente e um texto curto, sem grande extensão para acompanhar a história da criança. Chegando à idade escolar, vamos ter a oportunidade de oferecer também livros. Que opções vamos ter? Nesta idade, as crianças vão se interessar por contos de fadas, mistérios, aventuras. Podemos usar o imaginário e as histórias que são conhecidas a nível cultural de forma quase universal. Está a aproximar-se da idade escolar, portanto, o texto já é algo mais presente nestes livros. A imagem ainda deve estar presente, mas já há lugar ao texto. Este texto deve ser claro, coerente, a letra ainda deve ser grande, com espaço, não devemos saturar a criança com as palavras, mas de facto vai ajudar a criança a desenvolver a sua linguagem, as suas capacidades de leitura, a sua aprendizagem das letras e das palavras e vai ajudá-la a dar um salto qualitativo e quantitativo muito grande nesta área de desenvolvimento. Por outro lado, tendo em conta os aspectos culturais e emocionais, os livros também os vão levar a conhecer melhor a sua dimensão humana de relação com os outros, os conflitos, o que põe os outros tristes, o que põe os outros alegres, o que é uma história bonita, apreciá-la quando alguém é caridoso, quando alguém é simpático, é algo que é típico desta área de literatura e que vai estar muito presente neste tipo de livros. Quando temos livros nestas idades, podemos convidar a criança a ler, a conhecer a história contada por outros, mas também a dramatizar a própria história e a experimentar uma atividade teatral. É uma forma de experimentar os livros, além de simplesmente lê-los. Estes clássicos são exemplos que são muito positivos para esta idade. Temos então a história corrida com um texto e ainda as ilustrações. O típico do Capuchinho Vermelho, uma história infantil que atravessa gerações, novamente texto e um pouco de imagem para acompanhar a história da criança. Agora que já conhecemos os livros e as histórias típicas para cada idade, onde é que nós podemos encontrar as melhores opções? Gostaria de vos recomendar a consulta do site do Plano Nacional de Leitura. Este site vai incluir várias opções com imagens e listagens de livros para crianças desde a mais tenra idade até às idades escolares, acompanhadas e organizadas em termos de ciclos. Vão encontrar livros de autores nacionais, portugueses, o que vai ajudar a criança a familiarizar-se com a nossa própria literatura e com aquilo que são os bons exemplos dos nossos escritores, e também internacionais, nomes transversais e comuns a todas as crianças e que vão atravessando gerações. Vamos ter clássicos, vamos ter inovações, mas é uma rica fonte de opções sobre livros e literatura para crianças. É uma forma de ajudarmos e de conhecendo, divulgar aquilo que é o enriquecimento da literatura nesta área de desenvolvimento, em que vai ajudar certamente a fazer opções mais sólidas. Espero que tenham gostado do vídeo e que ele vos venha a ser muito útil na vossa prática do dia a dia. Boas leituras!